Eu sou Tânia Vidal, sou professora de língua portuguesa e sou escritora de livros infantis e juvenis. E estou aqui para bater um papo com vocês. Vou falar sobre leitura e sobre os meus livros também. Eu sempre gostei de ler, sabe? Desde pequenininha que eu gostava de ler. Quando eu tinha essa idade de vocês, eu gostava muito de ler gibi. Era Cebolinha, Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey. Nossa, eu devorava aqueles gibis com a maior facilidade. Depois eu cresci, né? Aí eu comecei a ler livros realmente e sempre lia. Eu não dormia sem ler 1, 2, 3, 4 páginas de um livro. E lia de tudo, né? Gostava de ler poesia, lia romance, eu lia de tudo. Tudo que aparecia nas minhas mãos, eu lia. Depois, mais tarde, eu fui fazer a faculdade de letras, que é o nome que se dá ao curso de quem quer ser professor de língua portuguesa. Aí você tem que ler muita literatura, não é? Muita coisa, tanto literatura brasileira, não é? Como a literatura portuguesa, porque nós falamos português, que nós fomos colonizados por portugueses, não é isso? Então nós herdamos a língua portuguesa e a gente aprende a literatura portuguesa, que por sinal é muito bonita. Com isso, gente, é isso tudo de eu gostar assim de ler, de ter lido muito, me ajudou a ser escritora. Porque, antes de tudo, a leitura, ela aumenta o nosso vocabulário, ela nos ajuda a escrever. Você, quando está lendo, você tem que prestar atenção na pontuação para você entender um texto, não é? A pontuação é muito importante, ela dá ritmo, dá compreensão para um texto. E a leitura, ela nos ajuda nessa parte. O vocabulário, quantas palavras novas vocês encontram, não entendem e são obrigados a procurar o significado. Hoje em dia no Google, né? No tempo que eu tinha a idade de vocês, era no dicionário. Mas hoje a gente procura no Google, não é? Com isso a gente aumenta o nosso vocabulário, a gente aprende palavras novas que depois a gente incorpora no nosso dia a dia, não é verdade? Sem falar, gente, que o livro nos possibilita viajar sem sair do lugar. Vocês já pensaram nisso? Quando eu pego um livro, um romance ou uma ficção que ele foi escrito, ele aconteceu lá na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, na Escócia. Olha que delícia, não é? Nós estamos aqui sentados, eu estou aqui sentada lendo o meu livrinho, mas o meu pensamento está lá na Escócia. Eu estou aqui formando o meu cenário, não é verdade? Aí vocês vão dizer assim para mim, professora, que nada, porque quando a gente vê um filme também, a gente viaja sem sair do lugar. Sim, é verdade. Mas o filme, foi o diretor do filme que pensou o cenário, não é verdade? Ele produziu o cenário do jeito que ele achava que deveria ser. No livro, não. No livro é a nossa imaginação que conta, não é verdade? Quando você lê, você imagina, você forma o seu cenário. E isso é muito legal, gente. A gente está usando a nossa imaginação, nós estamos aprendendo palavras novas, nós estamos aprendendo a escrever melhor. E para quem tem como vocês que brevemente, não é? Brevemente, daqui a alguns anos, fazer um Enem ou alguma coisa que até lá a gente não sabe como vai ser, redação é fundamental. E para se escrever bem, tem que se ler muito. Concorda comigo? Agora eu vou falar com vocês, vou apresentar para vocês os meus livros, tá? Eu vou apresentar para vocês os meus livros para ver o que vocês acham. Vamos lá? O primeiro livro que eu escrevi, gente, se chama A Dupla D2. É a história da Dora, que é uma cadelinha da raça Shih Tzu, muito faceira, e do Dudu, que é um gato vira-lata, mas pra lá de inteligente e esperto. Os dois vivem até hoje comigo aqui na minha casa. Mas quando a Dora chegou aqui, o Dudu era pequenininho, só tinha 6 meses de idade, e eles foram criados juntos. E com isso, desenvolveram uma amizade pra lá de bacana, sabe? Uma amizade muito legal. O Dudu, que é muito levado, ele ensina 1000 brincadeiras para Dora. Eles brincam de pique-pega, eles brincam de pegar o mesmo bichinho, eles dividem os bichinhos, o Dudu caça e divide com a Dora a caça, ele dá para a Dora a caça dele. Quer dizer, é uma amizade muito legal. Aqui em casa, aquele velho ditado
que cão e gato não se entendem, que viviam como cão e gato, como o pessoal diz por aí, quando a pessoa briga muito, eles vivem que é feito cão e gato. Aqui em casa isso não funciona, porque cão e gato aqui em casa se amam. O meu segundo livro se chama A Casa da Bruxa. E nele eu conto uma história, uma lenda que eu ouvi na cidade mineira de Pozo Alto, que fica lá no sul de Minas, nas terras altas da Mantiqueira. E com a devida licença das pessoas que lá em Pozo Alto contam essa história, eu resolvi reescrever, transformar a história num livro. E é uma história muito legal até para a idade de vocês, porque o livro conta a história de duas irmãs gêmeas muito parecidas, que se apaixonam pelo mesmo rapaz. Mas ele decide casar com uma delas, que era um pouquinho mais bonita do que a outra. Aí, tudo bem, mas aí, gente, ele descobre, depois do casamento, que ela era uma bruxa. Nossa, ele ficou muito decepcionado, muito triste, manda ela embora de casa. Aí ele ficou sozinho, ficou prestando atenção bem na outra irmã, viu que ela era boazinha, que ela gostava dos animais, resolve casar com ela. Gente, vocês já imaginaram, né? A bruxa ficou uma fera e jogou um monte de feitiços terríveis sobre eles. Mas aí eu vou parar por aqui, se vocês quiserem ler o final da história, vocês procurem o meu livro, tá? A Casa da Bruxa. O meu terceiro livro, eu conto a história da fundação do município de Maricá, que é o nosso município aqui vizinho, para crianças. Eu fui professora da rede de Maricá, da rede pública de Maricá, e deixei esse livro de presente para os meus alunos, para as minhas colegas professoras de Maricá. E agora, esse ano de 2020, eu estou lançando o Niterói de Vila Cidade. O outro se chamava Maricá de Vila Cidade. Esse se chama Niterói de Vila Cidade, onde eu conto a história da fundação do município de Maricá para vocês, tá? Bem ilustrado e com uma história com uma linguagem assim bem simples para todo mundo entender como é bonita a fundação do nosso município. Vamos ouvir? Vou contar para vocês agora, tá? Com vocês, Niterói de Vila Cidade. Vamos lá? Niterói é um município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Existe uma cidade que tem o mesmo nome do estado, Rio de Janeiro, e ela é vizinha a Niterói. Tem uma ponte, hoje muito famosa, que une o município do Rio de Janeiro ao município de Niterói. Falo da ponte Rio-Niterói, cujo nome verdadeiro é Ponte Presidente Costa e Silva, mas pouca gente sabe disso. Daqui para frente, você já pode ensinar para as pessoas essa informação tão importante. Quando Pedro Álvares... Niterói foi a capital do estado por duas vezes, de 1834 a 1894 e de 1903 a 1975. Isso explica as torres douradas presentes no brasão do município. Este mérito só cabe a cidades que um dia foram capitais do estado. É a única cidade do Brasil que foi fundada por um índio, o cacique Terminós Araribóia, que em Tupi-Guarani significa cobra da tempestade ou cobra feroz. Tá? Vocês sabiam disso? Niterói é a única cidade do Brasil que foi fundada por um índio, o cacique Araribóia. Então vamos lá. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500, vários países da Europa passaram a se interessar por nossas terras. De território imenso e cheio de riquezas naturais, o Brasil começou a sofrer com as invasões estrangeiras. Elas vinham pelos mares, única via de transporte para longas distâncias na época. Foram muitas e muitas invasões, mas vamos conversar sobre uma específica, a invasão francesa à Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é uma baía oceânica, localizada no estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. Abriga muitas espécies naturais, como os golfinhos, sardinhas, tainhas e outras. Essa história que eu vou contar é muito antiga, pois aconteceu em 1555. Nicolas Durand de Villegagnon era um francês muito importante. Entre seus títulos estava o de Cavaleiro de Malta e Vice-Almirante da Bretanha.
Um dia ele chegou na Baía de Guanabara e ficou encantado. Admirou tanto sua beleza e sua riqueza natural que resolveu por aqui se estabelecer. Ele fundou uma colônia com o objetivo de explorar as terras e a batizou com o nome de França Antártica. Os moradores dessa colônia se instalaram numa ilha que batizaram de Ilha de Villegagnon. Por lá construíram o Forte Coligny. Apenas uma observação. A ilha de Villegagnon, onde os franceses construíram o Forte Coligny, hoje em dia abriga a Escola Naval, a escola de formação de oficiais da Marinha Brasileira. E ela fica justamente em frente ao aeroporto Santos Dumont. Quando nós atravessamos a ponte Rio-Niterói, de Niterói para o Rio, se nós olharmos à esquerda, em frente ao aeroporto, nós vamos ver uma construção que mais parece um forte, ali a Escola Naval. Quando vocês atravessarem a ponte, prestem atenção nesse detalhe, que vocês vão saber que ali era antigamente a ilha de Villegagnon. Quem não ficou nada satisfeito com essa colônia francesa foram os portugueses. Afinal, foi um deles que descobriu o Brasil. Por esse motivo, eles julgavam que todas as riquezas que existiam nessa terra eram deles. Nessa época, a regente de Portugal era a Dona Catarina. Quando ela soube da invasão francesa, ficou tão brava que mandou Mendes Sá, um fidalgo e administrador português de sua confiança, com a missão de expulsar os franceses. Mendes Sá mostrou o que veio, arrasou o Forte Coligny, instalado na ilha de Villegagnon, e depois disso voltou para São Vicente, hoje município do estado de São Paulo. Os franceses não se conformaram. Eles fugiram, se embrenhando pelas matas, mas tempos depois retornaram. Tinham como aliados os índios tamoios. Com seu apoio, fixaram-se na ilha de Paranapuã e recomeçaram a sua luta por uma fatia desta terra. Desta vez, Mendes Sá resolveu enviar seu sobrinho para resolver a questão, o capitão-mor Estácio de Sá. Mas sabendo que não possuía homens suficientes para combater e expulsar os franceses, pediu ajuda ao já catequizado índio Terminós Araribóia, amigo dos portugueses, que havia recebido o nome de Martim Afonso de Souza. Os Terminós, tempos antes, haviam sido expulsos da ilha de Paranapuã, hoje Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pelos índios tamoios, de quem se tornaram-se inimigos. Tiveram que seguir para o norte, para a capitania do Espírito Santo. Por esse motivo, eles tinham razões suficientes para ajudar os portugueses a expulsar os franceses. Assim, os índios terminós da Baía de Guanabara aceitaram se unir a Estácio de Sá e seus homens para combater os franceses. No dia 20 de janeiro de 1567, Araribóia e Estácio de Sá fizeram um ataque aos inimigos e saíram vitoriosos. Araribóia e sua tribo não retornaram à capitania do Espírito Santo, pois tinham esperança de voltar a habitar a ilha de Paranapuã, mas essa havia sido dada de Sesmaria a Salvador de Sá, primo de Mendes Sá e irmão de Estácio de Sá, que veio a ser governador do Rio. Daí o nome Ilha do Governador. Mendes Sá achou por bem manter os terminós por perto da cidade para contar com sua ajuda em qualquer eventualidade. Assim resolveram atender a uma solicitação feita por Araribóia, que em pagamento aos seus serviços feitos a Estácio de Sá, lhe fossem dadas umas terras na banda de além-mar, isto é, do outro lado da Baía de Guanabara. Este território compreendia as Barreiras Vermelhas, terras de cor de argila vermelha que se estendiam da praia de Boa Viagem até a ponta do Graguatá, passando ao longo da água salgada pelo rio acima, pelo caminho do norte e do nordeste uma légua. Ele queria que neste local os índios fizessem seus lares e fazendas. A posse solene e definitiva das terras de Araribóia ocorreu em 22 de novembro de 1573. A aldeia recebeu o nome de São Lourenço dos Índios. Anos mais tarde, D. João VI visitou a Praia Grande com grande frequência para seus famosos banhos de mar, residindo no Palacete de São Domingo e agregando assim importância à vila.
Em 10 de maio de 1819, Dom João elevou a povoação de São Domingos da Praia Grande à categoria de Vila Real da Praia Grande. Em 1835, quando foi elevada à categoria de cidade, a Vila Real da Praia Grande foi rebatizada com o nome de Niterói, o mesmo nome que conserva até os dias de hoje. Niterói significa água escondida. E a ideia de água escondida vem da forma como a Bahia é protegida por colinas, a Baía de Guanabara, de tal modo que só ao penetrar na Bahia é que se descobre a sua vastidão. Entenderam? Que bacana, que interessante o nome da Baía de Guanabara, que coisa interessante. Hoje, o município possui uma área de 131.008 km², dividida em 52 bairros, com uma população de 511.786 habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2018. São 11 quilômetros de litoral, com praias na Bahia e no oceano, a chamada região oceânica, e com uma qualidade de vida que está entre as mais elevadas do país, de acordo com os padrões da ONU, Organização das Nações Unidas. Gostaram da história de Niterói? Viram como é interessante? Nós descobrimos o porquê da Ilha do Governador, não é? E outras coisas interessantes de Niterói. Agora eu quero mostrar para vocês, vou deixar aqui mostrar para vocês um detalhe, a bandeira e o brasão de Niterói. A bandeira de Niterói com a sua parte azul e outra parte branca com o brasão do município no meio do branco. E o brasão de Niterói com as 3 datas, o ano da fundação da Vila de São Lourenço dos Índios, da aldeia de São Lourenço dos Índios, o ano 1819, quando foi elevada a categoria de Vila Real da Praia Grande, e 1835, quando foi elevada a categoria de cidade, recebendo o nome de Niterói. Aqui em cima vocês podem ver as torres douradas que eu me referi, por Niterói ter sido capital do estado do Rio de Janeiro. Viram que coisa interessante? Quantas coisas vocês aprenderam sobre o nosso município? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima.